boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Começou a valer hoje a alteração no Código Brasileiro de Trânsito, que passa a considerar infração gravíssima transitar em faixas e vias exclusivas de ônibus em todo o Brasil. A partir de hoje, o motorista que for pego trafegando em corredores de transporte coletivo nos horários proibidos pode ter o veículo apreendido, além de perder 7 pontos na carteira de habilitação e pagar multa de R$ 191,54. As multas por invasão às faixas exclusivas cresceram mais de 60% em São Paulo nos 5 primeiros meses de 2015, na comparação com o mesmo período de 2014. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas 702.540 multas, contra 434.415 no mesmo período do ano passado. E o Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil para apurar irregularidades na licitação da Prefeitura de São Paulo para trocar as lâmpadas da iluminação pública da cidade por luzes de LED. O inquérito deve investigar também se houve favorecimento de empresas e técnicas desvantajosas na proposta de parceria público-privada para a troca da iluminação. O inquérito civil foi aberto com base em uma representação recebida em junho pelo Ministério Público, que indica que houve contatos da empresa interessada no serviço em data anterior à abertura do processo administrativo. A representação é contra a Prefeitura de São Paulo e a empresa GE Latim América. A promotora responsável pelo caso deu prazo de 30 dias para o secretário municipal de serviços, Simão Pedro, responsável pela licitação, se manifestar. A GE Latim América também foi notificada para prestar esclarecimentos. E uma pequena bomba de fabricação caseira foi jogada contra o Instituto Lula em São Paulo ontem à noite. Não houve feridos. O explosivo provocou danos na garagem do imóvel localizado no bairro do Ipiranga. Para o Instituto Lula, foi um ataque político. Uma câmera de segurança registrou que o artefato foi arremessado de dentro de um veículo, que diminuiu a velocidade ao passar pelo local. O secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, informou que as investigações policiais já começaram. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defendeu a apuração imediata para identificar e punição dos responsáveis. Uma operação da Polícia Civil ontem na Baixada Santista apreendeu armas de uso exclusivo das Forças Armadas. 150 policiais participaram e 107 pessoas foram presas. Com os suspeitos foram encontrados 21 quilos de entorpecentes, 15 mil produtos contrabandeados e 11 armas de fogo, entre elas 3 fuzis. Também foi apreendida munição de uma .50. Segundo o delegado responsável pela operação, esse tipo de munição tem potência para derrubar uma aeronave e furar blindagens. E a Prefeitura de São Paulo abriu licitação para escolher a empresa que fará o projeto executivo, restauração da fachada e reforma do edifício do antigo Autumn Palace Hotel. O hotel, que já foi um dos cartões postais da cidade, está degradado. A obra de restauração é estimada em quase 46 milhões de reais e deve demorar 15 meses. O prédio vai abrigar a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Inaugurado em 1954, o Autumn Palace atingiu o auge nos anos 60 e 70 e chegou a hospedar a Rainha Elizabeth II em 1968. O hotel encerrou as atividades em 2008. Com o avanço da tecnologia, a maior parte das pessoas não costumam mais escrever cartas, mas algumas preferem manter a tradição e se comunicar com amigos e familiares à moda antiga. Os Correios receberam no ano passado 131 milhões de correspondências sociais em todo o Brasil. Apesar de parecer muito, o número representa uma queda de 30% no total de cartas enviadas entre pessoas físicas na comparação com o ano anterior. E mesmo estando em desuso, as cartas são o combustível da relação deste casal de namorados. O Bruno e a Maiara moram juntos, mas mantiveram o hábito de trocar mensagens escritas à mão, com muito capricho e, claro,
com muito amor. Olha, acho que a carta escrita à mão, você põe assim um carinho ali, uma dedicação a mais, coloca todo o seu coração ali, toda a sua vontade e, além do mais, surpreende, né? Muita gente atribui o fim deste hábito à tecnologia. É que ficou muito mais fácil mandar mensagens pelo telefone celular, em questão de segundos. Hoje não. Por quê? Da internet, né? Não precisa mais ter necessidade. Um curioso sinal dos tempos. Nas ruas de São Paulo, tem gente que nunca escreveu uma carta. Eu acho que eu nunca mandei uma carta escrita à mão. Ia ter que pedir ajuda, colocar código postal, selo. E a semana termina sem mudanças no tempo em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no sábado e no domingo. Vamos ver a previsão? Todo final de semana promete ser de muito sol, calor e nada de chuva em todo o estado de São Paulo. Como a grande massa de ar seco continua atuando por aqui, os próximos dias vão continuar bem parecidos com os últimos, secos e quentes. No interior, as temperaturas ficam amenas durante a madrugada, mas disparam à tarde, chegando aos 32 graus em Votuporanga, no norte do estado, aos 31 na cidade de Ribeirão Preto. E no litoral, apesar de ser inverno, até vai dar para aproveitar a praia. Máxima amanhã de 28 graus em Caraguatatuba e de 30 em Santos. Aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Para os próximos dias, não teremos mudanças por aqui. Segundo os meteorologistas, só na terça-feira que podemos ter um aumento da nebulosidade. As temperaturas caem um pouco, mas ainda não há expectativa de chuva. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital nesse fim de tarde? A cidade registra nesse momento 192 quilômetros de congestionamentos. Começamos com imagens da Radial Leste. À direita, no sentido bairro, o trânsito até que está fluindo bem, apesar de já estar apresentando alguma lentidão. No sentido centro, do outro lado do vídeo, já foi melhor. Agora vamos à Marginal Tietê. No sentido Penha, abaixo do vídeo, o motorista não encontra a menor lentidão nesse fim de tarde. E no sentido Cebolão, acima do vídeo, também está bem parecido. Felipe Vu, atleta do tiro esportivo que disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto e trouxe ouro para o Brasil, treina em casa e reclama da falta de patrocínio. Mesmo com as dificuldades, ele só pensa em trazer mais medalhas para o país. O peso do ouro no peito. É um esforço que deu resultado. Eu fiquei muito feliz, né? Eu não tenho nem palavras para descrever. E não foi pouco. Para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Felipe Vu treinou sem descanso, todo dia, 500 tiros por semana. Parece muito, mas é só metade do que atletas de outros países disparam para se preparar. O estande de tiro no qual ele pratica foi improvisado nos fundos da casa, onde ficava a garagem. O projétil acaba de percorrer 7 metros até o alvo, que é o espaço disponível aqui no quintal da casa do Felipe. Só que numa competição, a distância é de 10 metros, quase 50% a mais. Aí treinar a pontaria em condições tão imprecisas exigiu do atleta dedicação, cálculo e até uma certa criatividade para compensar a diferença. Eu calculei mais ou menos qual seria o tamanho do alvo, né, proporcional à distância de 7 metros que eu tenho em relação à distância oficial, que são 10 metros. Então a gente criou uma máscara que coloco sobre o alvo original, né, para ficar menor. E aí eu posso treinar mais real, né? Ele conta que não consegue encontrar uma empresa que queira patrociná-lo por causa do preconceito. Infelizmente, aqui no Brasil, quando a gente fala de tiro, mesmo que seja tiro esportivo, as pessoas já relacionam com a violência, né? Então, com morte, com assalto. É um esporte olímpico como qualquer outro, né? E que conheçam mais o esporte antes de julgar, né? Mesmo com a falta de dinheiro, não desanima diante do próximo desafio, as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Eu vou me dedicar ao máximo para poder representar muito bem o Brasil. Será que vem outra medalha de ouro? Tomara. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. E no Jornal da Gazeta, edição das 10, fique agora com Gazeta Esportiva. Até segunda-feira.